Olá! No momento em que a necessidade de um ajuste fiscal ameaça a capacidade de investimento próprio, a esperança do governo brasileiro de expandir as obras de infraestrutura necessárias à retomada do crescimento econômico está na captação de investimentos externos. E a China, com recursos na ordem de 53 bilhões de dólares, parece o parceiro mais promissor no momento. O Brasil em Debate discute hoje a expectativa a respeito da próxima rodada de concessões na área de infraestrutura e a possibilidade de investimentos chineses no Brasil, com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Jaime Martins, que já foi presidente da Comissão de Viação e Transportes aqui da Câmara, qual a expectativa do senhor, como o senhor vê esse interesse dos chineses em investir em infraestrutura, principalmente com os próximos leilões na área de ferrovias aqui no Brasil? Olha, eu acho que é muito bom o interesse dos chineses. Eu mesmo trabalhei muito nesse sentido. Todos que quiserem vir colaborar na construção de uma infraestrutura no Brasil moderna e adequada são bem-vindos. Chineses, alemães, japoneses, não é? E a China apresenta nesse momento um quadro de muita tecnologia no setor de logística e eu mesmo promovi no Ministério das Ferrovias na China em 2010, quando fui presidente da Comissão de Viação e Transportes, um seminário em que levamos diversas autoridades brasileiras para fazer esse debate com as autoridades chinesas. E levamos todo um projeto que nós tínhamos criado 2 anos antes, com a lei que eu fiz aprovar aqui na Câmara, no Senado, e fiz ser sancionada pelo governo, diga-se de passagem, a contragosto do governo. Nós levamos esse projeto aos chineses e aonde iniciou-se esse interesse do governo pelas nossas ferrovias. Levamos o projeto do trem de alta velocidade, que na época era o que se enxergava por curto prazo. Levamos um projeto de integração, que na verdade é mais do que uma integração nacional. Trata-se até de uma integração sul-americana, né? O Brasil tem que assumir esse papel pela sua dimensão econômica e geográfica, de que tem essa responsabilidade de fazer a integração do nosso continente. Então criamos essa ferrovia chamada Transcontinental, que ela liga não só o porto do Açu a um porto na Baía de Baiova, no Peru, mas interliga esse porto no Peru a todos os portos importantes do Brasil. Que seria uma transoceânica, né, entre os dois oceanos. Na verdade, transoceânica nós denominamos uma outra ferrovia que já existe, que interliga o Porto de Santos ao Porto de Antofagasta, que fica no norte do Chile, mas é uma ligação de baixa capacidade operacional, são ferrovias antigas que precisam ser remodeladas, ferrovias em bitola estreita ainda. Nós chamamos esse corredor mais ao sul de transoceânica. Esse mais ao norte, nós denominamos de ferrovia transcontinental. Quando ela liga com a ferrovia norte-sul, aqui ao norte de Goiás, próximo ao Uruaçu, ela abre toda a expectativa de ligar com todos os portos, porque pode seguir ao norte para chegar ao Rio Amazonas, né? Interliga com a ferrovia de Carajás, aí pode chegar ao porto de São Luís, Ponta da Madeira, vai ligar também com a Transnordestina, podendo chegar ao Ceará e a Recife, Pecém e Suape. Poderá também cruzar que é uma ferrovia que nós também criamos, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, chegar ao Porto de Ilhéus, chegar ao Uruaçu, chegar a Santos. Essa ferrovia nós previmos a possibilidade de chegar até o Porto de Rio Grande, ao sul, ao extremo sul do Brasil. Então é uma grande interligação ferroviária que permitirá ao Brasil ter uma logística mais moderna e mais adequada para um país que baseia a sua economia ainda nos moldes de quando o Cabral chegou aqui. Venda de produtos primários não renováveis, né? Venda de minérios, sobretudo, a nossa economia baseia muito na venda de minérios e na venda do agronegócio, que são a soja e outros produtos. Então precisa de uma ferrovia moderna e os chineses são muito bem-vindos. Obrigada, deputado Jaime Martins. Deputado Antônio Bauman, o senhor concorda com essa visão do deputado Jaime Martins ou o senhor, como algumas pessoas receiam, teme que essa substituição do investimento, assim, do investimento nacional pelo investimento privado põe em risco os interesses do país? O presidente Lula, e foi dado continuidade pela presidenta Dilma,
eles promoveram, ao longo do governo deles, o início de uma revolução na logística brasileira. E essa revolução, ela passa especialmente pelo modal ferroviário. Nós tivemos, há muito pouco tempo atrás, não havia a perspectiva sequer de qualquer carga do centro-oeste brasileiro fosse para os portos equatoriais do Brasil. Todos teriam que descer para Santos ou Paranaguá, na contralógica do mercado, e obviamente onerando o custo do produto brasileiro. E após embarque em Porto de Santos ou Paranaguá, os portos do sul do Brasil, eles subiam e iam para os grandes mercados mundiais, ou a Europa, os Estados Unidos e tal. Então, essa revolução, portanto, ele inverte o fluxo das cargas do centro-oeste brasileiro para os portos do norte do Brasil, do norte e nordeste do Brasil. Então, já tinha o modal rodoviário, com a 163, se não me falha a memória, já tinha a hidrovia, que era a hidrovia que sai de Rondônia e vai até Itacoatiara, próximo de Manaus, com soja. Já era um modal hidroviário que estava com um fluxo inverso ao que o Brasil sempre viveu, que era o fluxo norte-sul. Então, aí veio o modal ferroviário, os projetos ferroviários no Brasil, que sempre enfrentaram graves dificuldades, ou dificuldades de natureza jurídica ou ambiental. Nós tivemos Ferronorte, passou muitos anos o projeto paralisado, milhões de dólares investidos e esterilizados. O presidente Sarney tinha lançado há muitos anos atrás a Ferrovia Norte-Sul, que foi defenestrado por isso. Os jornais do Sul sempre diziam que era uma ferrovia que saía de nenhum lugar para lugar nenhum, e foi interrompida há muitos anos, foi dada continuidade exatamente no período do governo do Lula e agora no governo da presidenta Dilma. A mesma coisa foi a Transnordestina. A Transnordestina foi um projeto resgatado de um projeto de passageiros, imagina, no Nordeste brasileiro, integrando Recife, Fortaleza, Paraíba, até Alagoas, e que esse projeto foi redesenhado para uma ferrovia moderna, bitola 1,60 m, na época era bitola métrica, e hoje ele está em implantação. Mas todos nós sabemos, que tanto a Norte-Sul como a Transnordestina caminha a passos muito lentos, apesar de ser profundamente estratégico para o país, porque ela tem essa característica de levar as cargas para os portos do Nordeste brasileiro. Associada a essa transformação, que está caminhando em passos lentos, nós tivemos também uma revolução na estruturação do sistema portuário do Nordeste brasileiro. Portos equatoriais, com um transit time de cargas muito menores do que qualquer outro porto do Brasil, tanto para Suape, como para o Pecém, como para o porto de São Luís, pela proximidade que eles têm dos mercados. E a associação, portanto, dessas ferrovias com essa estrutura portuária, que já foi implantado uma parte muito grande de toda essa estrutura portuária, mas certamente não é suficiente para um país como o Brasil e muito menos será suficiente quando essas ferrovias estiverem prontas para operar. Então, o que é que ocorre? O Brasil não teria capital para promover essa revolução, continuar essa revolução da logística brasileira com os capitais próprios. Essa oportunidade de uma participação expressiva, muito expressiva, da estrutura dos agentes financeiros chineses, que hoje eles têm no Brasil uma estrutura financeira já muito musculosa, que não tinha poucos anos atrás, muito poucos anos atrás, talvez 3, 4 anos, eles não contavam com nada. Hoje eles têm. Eles compraram bancos no Brasil, inclusive um banco do Ceará eles compraram. Portanto, essa participação é uma participação que vem numa hora muito oportuna no governo da presidenta Dilma. Obrigada, deputado Antônio Bauman. Deputado... Eu gostaria de também lembrar que é necessário muita cautela quando se lida com esse tipo de tema. Os capitais são muito bem-vindos, a cooperação com os chineses é muito bem-vinda.
eles estão muito mais avançados do que nós em termos de tecnologia. Eu propus, inclusive, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério dos Transportes, um convênio que consegui com o governo chinês para que pudéssemos ter esse intercâmbio, inclusive do ponto de vista de engenharia, de escolas, de treinamentos. Isso tudo é muito bem-vindo, mas os chineses têm uma maneira muito agressiva de levar os seus projetos pelo mundo afora. Sem transferência de conhecimento? Vão vir com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, com a sua indústria, com a sua bitola, com os seus trabalhadores. Então é preciso que se estabeleça aí, e esse é o momento adequado de fazer isso, que se estabeleça os limites dessa cooperação de forma que seja adequada aos interesses nacionais na sua plenitude. Portanto, eu acho que o Brasil deveria conduzir os estudos de viabilidade, deveria, antes de trazer o chinês para essa parceria, devia de estabelecer critérios muito adequados com o Peru, porque o Peru também quer esses empreendimentos, mas o governo peruano já disse que não tem capitais para investir numa ferrovia dessa dimensão. O Brasil devia primeiro fazer um acordo com o Peru, trazer o Peru para essa parceria dentro do âmbito do Mercosul, porque isso pode se estender à Bolívia, ao Chile, aos outros países vizinhos. Aí então trazer a China para a parceria, mas dentro de uma condição em que preserve a indústria brasileira, em que preserve os empregos dos nossos trabalhadores e que preserve a gestão dessa ferrovia adequada aos interesses brasileiros. Essa ferrovia transcontinental, quando eu fiz a apresentação no seminário em Pequim, deixei muito claro que ela é muito importante para o Brasil, mas para a China ela é uma questão de Estado. Por quê? Porque ela permite que a China acesse as matérias-primas brasileiras a um custo muito mais baixo. Nós temos uma redução drástica do custo de frete, tanto o frete ferroviário quanto o frete marítimo, porque os portos do Peru permitem utilizarmos navios de alta capacidade, esses super graneleiros de 400, 500 mil toneladas, e que reduzem drasticamente o custo de frete. A soja brasileira chegará lá muito mais barata para o chinês. Ok, deputado, muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre investimentos em infraestrutura com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Deputado Antônio Bauman, o deputado Jaime Martins abordou, ao final do primeiro bloco, essa questão da soberania nacional. O senhor concorda com a importância de se defender, então, a questão da soberania nessas novas concessões, ao aceitar o investimento da China? Como ver o investimento do capital chinês, como manter a China como aliada e não como inimiga, ou como oponente política? Eu acho que a China é o exemplo perfeito que tem no mundo de administrar os capitais externos para investir na China. Ele sempre, quando trouxe um capital externo, ele procurava associar com o governo chinês. Nós temos que compreender que todas essas empresas que estavam ontem no Brasil, são públicas, são empresas do governo, são empresas estatais, tanto os bancos como as empresas que operam um serviço ou produto. Mas é preciso também que a gente não entre na zona do delírio sobre esse tema. Realmente há necessidade de o Brasil ter uma política industrial, que eu acho que esse é um tema que tem interface não só com essa questão, porque nós estamos falando de projetos vultuosos, de grandes valores de investimento e de tecnologia que não são tecnologias de ponta, mas o Brasil, infelizmente, como está praticamente atrasado em todos os vetores industriais, esse é mais um que nós estamos atrasados também. Então, é preciso que o Brasil tenha permanentemente, e não é só para esse investimento, mas para todos os outros investimentos na área portuária, na área naval, que o Brasil tenha uma política industrial que aproveite essas oportunidades que tem o capital externo para também desenvolver no país a produção dos bens e dos serviços que estão associados a esses investimentos, a essas transformações. Então,
Isso houve dentro da logística brasileira, houve uma iniciativa muito interessante, embora com imensa dificuldade de confirmação, que é o caso dos navios fabricados no Brasil, mas nós temos estaleiros novos, por força disso aí, vivendo graves dificuldades atualmente. Mas, de qualquer forma, nenhum país também, a Coreia não se transformou no maior produtor de navio do mundo sem sofrimento, e sem investimento, né, e sem erros e acertos, né? Então, essa preocupação é uma preocupação real, a questão da soberania, mas é muito importante ter uma política dentro desse vetor, uma política industrial associada a esses projetos, para desenvolver ao longo das ferrovias, e essa foi a grande estratégia de desenvolvimento chinês, né? Quer dizer, a estratégia chinesa está alinhavada em 8, 10 grandes linhas estratégicas, e uma delas era o desenvolvimento ao longo das ferrovias, né? Por isso que eles desenvolveram tanta tecnologia na área de ferroviária. Obrigada, deputado Antônio Bauman. Deputado Jaime Martins, o senhor falou que, na visão do senhor, o Brasil deveria ficar responsável pelo estudo de viabilidade da ferrovia transcontinental. Agora eu acertei. Agora, pelo que foi anunciado, pelo acordo entre Brasil e China, ficaria a cargo do governo chinês. E já se especula que deve haver uma resistência, principalmente do ponto de vista ambiental, tanto do lado brasileiro quanto do lado peruano, tendo em vista que a ferrovia passaria pela Amazônia. Qual é a expectativa do senhor em relação a isso? Como é que o senhor analisa essa situação? Eu analiso o seguinte: o que realmente está na pauta nesse momento é o investimento de algo em torno de 10 bilhões de dólares de um trecho da Transcontinental que interliga a ferrovia Norte-Sul, aqui perto de Uruaçu, ao norte de Brasília, até Lucas do Rio Verde, que está no meio do Mato Grosso. Esse é o primeiro trecho dessa ferrovia transcontinental que efetivamente vai sair do papel. Essa ferrovia, naturalmente, ela será feita através de alguns trechos. O segundo trecho iria talvez de Lucas do Rio Verde até a de Vilhena, na divisa do Mato Grosso com Acre, de Rondônia com Acre, depois ela vai a Porto Velho, depois ela vai a Rio Branco, e o nosso projeto ela vai na fronteira do Brasil, num local chamado Boqueirão da Esperança, ao norte do Acre. Nós estamos tratando apenas desse momento, desse primeiro trecho. Aparentemente, esse primeiro trecho ele não terá muitos problemas ambientais e vai permitir, no primeiro momento, que a soja produzida no Mato Grosso possa escoar com mais facilidade pelos portos do Atlântico. Vai chegar ao Porto de Santos, poderá, através da ferrovia que já existe hoje implantada, que vai interligar Norte-Sul com o Porto de Santos, e vai permitir acesso a todos os portos que são interligados pela Norte-Sul. Futuramente é que esse projeto vai entrar pelo Acre e vai atravessar a cordilheira. Quando nós fizemos esse estudo, nós descobrimos um ponto na cordilheira em que a altitude média da cordilheira é de 4.500 metros. É um grande desafio de engenharia, porque essa ferrovia passará pelo Pantanal, parte de Pantanal, vai passar por floresta tropical, passará por montanhas, né? Tem que atravessar os Andes, mas achamos esse ponto que a altitude média é a metade do que seria a altitude da cordilheira. Abra de Gorgulha, que é onde está 2.150 metros. Então é um desafio de engenharia, acho que temos que respeitar e verificar as condições ambientais, mas a ferrovia, pela sua importância para a economia brasileira, sobretudo para a economia do Centro-Oeste, ela se justifica. E eu acho que, em estudos preliminares, que ela se fará viabilizar, inclusive, pela iniciativa privada, por recursos econômicos privados, dado ao volume de exportações que essa ferrovia poderá abranger. Ela não vai atender só a China, só a Xangai. Vai atender o Japão, vai atender a Coreia, vai atender a toda a costa oeste dos Estados Unidos, vai atender a todas as exportações brasileiras também para os nossos irmãos da América do Sul, que estão voltados para o Pacífico. Então, é um novo caminho das Índias que está se descobrindo. Acho que, por essa importância, é que o Brasil precisa de manter o controle desses estudos de viabilidade. Nós temos que colocar a bitola brasileira, temos que colocar os vagões brasileiros, temos que colocar
a tecnologia brasileira. Não podemos permitir que a China nos venha com um pacote fechado, e eles farão isso com muita eficiência, com muita velocidade. Quando fui à China levar a provocação para que viessem ao Brasil estudar ferrovias, eles não gastaram 40 dias, tinham 30 engenheiros chineses que mapearam a ferrovia, o nosso trem de alta velocidade com extrema rapidez, e nos entregaram um projeto mostrando, inclusive, que aquilo que o governo brasileiro estava fazendo daria errado e que a licitação do trem de alta velocidade daria deserta, como deu. Então eles são muito eficientes, muito determinados em alcançar os objetivos a que se propõem. Então acho que o Brasil precisa de ter cautela, porque nós somos lentos, nós somos burocratas, nós somos burocratizados excessivamente. O time entre o que nós fazemos e o que eles fazem é descompassado. Se não cuidarmos, eles virão, trarão a sua tecnologia, a sua bitola, a sua indústria, os seus trabalhadores. Esse cuidado que nós precisamos ter. Obrigada, deputado Jaime Martins. Deputado Tennenbaum, além dessa questão toda de transporte de cargas, o senhor vê também um potencial de exploração turística da construção dessas ferrovias? Eu pedi a permissão de fazer um comentário em cima do que Claro. o nosso companheiro falou. É que realmente essa velocidade a China tem, e quando ela tem uma rota estratégica definida, ela caminha extremamente rápido em cima daquela rota estratégica. Eu mesmo tive a possibilidade, no caso do trem bala, a China comprou o primeiro da Siemens e o segundo ele já não comprou da Siemens, ele mesmo fez o trem. Eu tive a oportunidade de ser testemunha vivencial numa fábrica da China, numa das visitas que fizemos à China, onde um trem Siemens sendo desmontado num galpão e um trem chinês sendo montado no galpão vizinho. Eles não têm a menor limitação sobre essa questão. Mas eu queria dizer que eu acho que como com as duas funções, né, do modal deles com as duas funções, ele poderá até servir para um transporte passageiro emergencial. Um dia desse eu estava vendo num filme um trem no Alasca, ele levava passageiro para lá, para as regiões mais distantes e tal. Mas eu acho que as duas funções, eles não têm como ser compatibilizadas em grande escala, né? Eu acho que ele se viabiliza como um modal de transporte de alta capacidade de carga e de velocidade. Então, eu não vejo como compatibilizar. O próprio projeto da Transnordestina era um projeto de passageiro, que a gente transformou num projeto de carga para poder viabilizar e dar a missão mais importante que ele teria. E o Nordeste é um destino turístico importantíssimo, né, no Brasil. Bom, então, essa questão é uma questão que eu acho que não tem como compatibilizar as duas coisas. Eu queria ainda fazer um comentário, porque certamente que a Transcontinental é uma ferrovia que terá essa grande dificuldade de atravessar a Cordilheira dos Andes. Então, o projeto de viabilidade que os chineses possam fazer, ou vão fazer, conforme o acordo, ele vai pressupor um volume de investimento muito grande. Hoje há um fato relevantíssimo para a logística brasileira, que é a ampliação do Canal do Panamá. Então, os portos equatoriais, como eu cheguei a comentar, que hoje estão em construção no Nordeste, e são portos de grande calado também, eles têm a alternativa do Canal do Panamá, e os chineses estão desenvolvendo uma alternativa de um canal novo, chinês, de controle chinês, daí a importância estratégica de deter esse domínio, né? Ele não quer usar o canal americano, ele quer usar o canal chinês, que é um canal muito mais largo. Eu não tenho dado a informação agora se nós podemos atravessar com eles os Chinamax, né, que são os navios de transporte chineses, que a Vale agora comprou, acho que 14 navios nesse acordo, para 400 mil toneladas cada um, que serão fabricados na China. Então, esses dois canais, ele alteram muito a questão das cargas, do fluxo de carga no Brasil. Primeiro, ele praticamente confirma inexoravelmente que os portos do Nordeste brasileiro serão portos hub, um conceito de porto hub, que os grandes containeiros, né, poderão vir
containeiros para 14 mil teus, 12 mil teus, que o Brasil hoje não opera, né? Santos opera com 8 mil teus, navio de 8 mil teus, assim, eventualmente. Então, a tendência é que esses grandes containeiros virão para os portos do Nordeste brasileiro e poderão descer de cabotagem, isso em todos os casos, mas a tendência natural é que os portos do Nordeste deverão se transformar em portos concentradores, né? Então, eu estou falando isso apenas para considerar de que, e a viabilidade será estudada, de que a transcontinental, ela deverá se viabilizar com um transporte específico na área das commodities que o Brasil exporta, né? Que a China é uma voraz consumidora. Né? Mas terá essa alternativa, que eu, sinceramente, não sei hoje avaliar se os canais poderão absorver uma fração importante dessa carga que poderia vir ser transportada via a nova ferrovia que estava. Obrigada, deputado. Só para finalizar, então, deputado Jaime Martins. O deputado Balma tem razão no que diz, quando ele aborda o seguinte tema: a ferrovia transcontinental tem um concorrente. O concorrente é o Canal do Panamá. Os navios, ao invés de vir pelo porto ao norte do Peru, poderá passar pelo Canal do Panamá e aportar os portos brasileiros. Eu estive no Panamá agora em janeiro e fiz todas as travessias possíveis do canal. Atravessei de barco, atravessei de trem, de carro, estudei muito a logística do Canal do Panamá. De fato, é uma obra de engenharia maravilhosa, uma das obras mais importantes que o homem moderno construiu. E está em expansão. Agora, os custos operacionais do canal são muito altos. Um barco paga alguma coisa em torno de $400 mil para fazer essa travessia. Tanto que existe um projeto de uma ferrovia paralela que leva de um lado ao outro do país, né, de um porto ao outro, muitas das cargas para que os navios economizem essa travessia. Então, sempre haverá um custo muito elevado. E esse padrão de preços entre tempo que o navio leva a mais para fazer essa passagem pelo canal, custo que o canal cobra, será sempre um balizador dos custos de operação da ferrovia transcontinental. Agora, a carga que será produzida no Mato Grosso, que será produzida em Rondônia, que será produzida no Acre, em Goiás, em Tocantins e até mesmo na parte noroeste de Minas Gerais, seguramente ela estará muito mais próxima economicamente de chegar aos portos do Peru do que todo esse trajeto passando pelo canal. Deputado, muito obrigada. Nós vamos continuar acompanhando essa discussão. Agradeço a presença dos senhores aqui. Obrigado. Eu conversei com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligar 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.